Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, hoje eu estava aqui pensando como o nosso Brasil é cheio de diferenças, não é? Nós vamos falar sobre isso hoje. Vamos falar sobre o Brasil miscigenado, sobre as raças, os povos e as etnias que compõem o nosso país e vamos também falar sobre a desigualdade. Então, se você gostou do nosso vídeo, não esquece de deixar aquele like, tá bom? E vamos lá pro vídeo. Então, pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o Brasil da miscigenação. Será que nós temos mesmo um Brasil de miscigenação? E essa pluralidade cultural toda, será que é respeitada? Nós temos, gente, um Brasil de muitos contrastes, né? Um Brasil onde negros, índios, portugueses e descendentes aí de imigrantes vivem aqui, mas vivem também as suas dores. E é sobre isso que nós vamos tratar na aula de hoje, tá? Bem, nós temos aí a primeira pergunta, né, que eu gostaria de fazer a vocês. Como é o Brasil? Tá? Então, esse Brasil que nós conhecemos, muitas vezes, vamos lá, nos períodos de jogos, né, de Copa do Mundo, e a gente pula, a gente grita, e Brasil! Que Brasil é esse? O que a gente está enaltecendo? O que a gente está fazendo aí com que essa alegria seja, né, exaltada? Então, nesse slide nós temos aí um monumento, né, o chamado Monumento às Três Raças, que é uma escultura localizada no centro da Praça Cívica, atração turística do setor central de Goiânia, esculpido em bronze e granito por Neuza Moraes em 1968. O monumento, que pesa aproximadamente 300 quilos e possui 7 metros de altura, é uma homenagem à miscigenação entre as etnias branca, negra e indígena, que deu origem ao povo goiano. Na estaca de granito, que as estátuas de bronze erguem, estão incrustado o brasão da cidade. Pois é, eu vou pegar esse exemplo aí de Goiânia para que a gente possa fazer um pouco de reflexão sobre a nossa própria história. Se lá em Goiânia, né, eles já têm essa preocupação de destacar esse país, destacar a importância, né, dessas três etnias, desses três grupos de seres humanos que fizeram o nosso Brasil acontecer, então por que, né, nós não temos aí homenagens sendo feitas aí ao nosso país aqui na nossa cidade? Aí nós precisamos refletir que importância tem dado os nossos governantes para os nossos povos, né, as nossas etnias, que importância ele tem dado para nós. É sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje, tá? Bem, então como o Brasil ele é um país plural, é um país de uma grande mistura, né? Eu quero chamar a atenção de vocês para isso aí, ó. Nessa imagem a gente tem aqui em cima uma mistura de vários, né, trechos aí, vários pedaços aí de um rosto, né? Então, a partir de vários desses povos, nós tivemos aí a formação do nosso país, a formação do Brasil. Então, a partir dos povos indígenas, nossos primeiros habitantes, né? Dos europeus invasores sim, por quê? Porque aqui já estava habitando, já estava morando os povos indígenas. Dos africanos sequestrados e escravizados. Então, eles também vieram para o Brasil, né, vieram sem, né, necessariamente desejar, sem ter vontade de vir, foram obrigados a vir. E ainda temos os mestiços. Então, esses mestiços que foram frutos das relações amorosas e conflituosas que foram construindo aí essas raízes do povo brasileiro. Além desses, nós ainda temos os vários imigrantes de diversas nacionalidades que passaram a chegar, né, no Brasil, principalmente, né, a partir do final do século XIX para o início do século XX, com o processo de industrialização e, né, associado a isso, aos vários movimentos aí de guerra que tiveram também na Europa, tá?
Bom, o que é então para nós, né, compreender o que é ser brasileiro? O que para você é ser brasileiro? Então vamos pensar um pouco a respeito disso, tá? Em um país de um território com mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, né? Então um extenso território. Nós temos mais de 190 milhões de pessoas de diferentes etnias, com diferentes gostos musicais, né, gostos culinários, com diferentes danças, né, com expressões de linguagens diferentes também. Então, no princípio, a gente encontrava, né, livros que dizia que, né, a nossa sociedade, o povo brasileiro, ele era, né, formado de indígenas, africanos, portugueses e mestiços. Mas hoje nós sabemos que nós temos aí uma enorme quantidade de outros povos que vieram e que vivem no Brasil durante muito tempo, tá? Então, com a chegada dos imigrantes, os povos, eles foram se multiplicando, né, por aqui. Foram estabelecendo colônias, foram trabalhando e, né, isso fortaleceu, né, a população brasileira também. Então foram os franceses, os italianos, os alemães, os chineses, os japoneses, os coreanos, os libaneses, os árabes, enfim, vários os povos, tanto dos continentes europeus quanto dos continentes africanos, e ainda temos aí os nossos co-irmãos, né, que também vêm chegando para o Brasil e passaram a viver no Brasil. Então, o que faz diferente, né, o brasileiro é justamente essa questão aí de se compreender dentro dessas diferenças. Então, nessa imagem que a gente colocou aí, ó, nossas diferenças fazem a diferença. Então, no mundo, né, o país que mais tem essa presença das diferenças aí é o Brasil. Então nós temos um povo que ele é pluricultural, né? E marca a nossa identidade também, tá? Então essa identidade aí, né, que nós vamos fazer, essa compreensão aí do que é ser brasileiro, né, vai estar justamente aí a partir desse pensamento, tá? Então vamos observar aqui, né, que no jornal O Popular nós temos aí, né, um trecho que fala ser brasileiro é. O que é ser brasileiro? Vamos dar uma olhadinha. Ó. Entra uma criança de 11 anos correndo em minha sala. Tia, meu pai disse que cansou do Brasil e quer levar todo mundo para outro país. Eu não quero ir. Você pode me ajudar a convencer meus pais que o Brasil é bom? Escutei, pensei e argumentei. Ser brasileiro é compreender a nossa origem. Uma origem cultural carregada de aspectos e costumes regionais, mas que nos une quando nos vestimos de verde e amarelo. Ser brasileiro é valorizar o que cada um tem a oferecer, com histórias, danças, poesias, jeitos e trejeitos, e se encantar. Ser brasileiro é aprender, desde pequeno, a identificar o outro pelo jeito de falar, pelo modo de agir e pelo que sabe valorizar. Ser brasileiro é se encantar com pratos típicos de cada lugar, é não ter medo de ousar no paladar. Ser brasileiro é ter coração generoso, é fazer do país um berço de ouro, é abrir os braços para o convidado se adaptar. Ser brasileiro é ser esperançoso, não cruzar o braço e só reclamar. Ser brasileiro é valorizar o outro, aprender com a família, que amar significa respeitar. Eu nem vou terminar de ler o texto todo para que vocês percebam aí a importância do que é ser brasileiro, a importância do que é a gente conviver no meio dessas diferenças, tá? Então, nós temos dentro dessa realidade uma sociedade aí bastante mista, tá?
E aí, como a gente, né, já está falando sobre essa mistura, né, eu chamo a atenção de vocês então agora para que a gente possa ver um pouco da letra dessa música de Clara Nunes, né, chamada O Canto das Três Raças. Isso mesmo, tá? Então, nessa música, ela vai falar a respeito desses três povos importantes que fizeram parte do nosso país, né, ou que fazem parte do nosso país. Então, a música é mais ou menos assim. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo nessa terra, quando pode cantar, cantar de dor. Já viram? Ah, a professora também de vez em quando canta, tá vendo? Bem, nós temos aí então a música retratando o como é que nosso povo, né, sofre também, né? Então o lamento triste que sempre ecoou, desde o índio guerreiro que foi para o cativeiro e lá cantou. Depois quem sofre também, ó, o negro, entoou um canto de revolta pelos ares no quilombo dos Palmares. Depois, aonde foi? A luta pelos inconfidentes. Nós também tivemos a população aí branca, né, descendente portuguesa, que também sofreu tentando quebrar as correntes, tentando acabar com as injustiças. Então, todo o povo dessa terra pode, né, cantar, mas acaba se cantando um canto de dor. E é isso que é triste, é isso que nós precisamos pensar, né, em como fazer, né, para solucionar esses problemas. Por que a gente tem que cantar de dor? Por que o brasileiro precisa estar cantando de dor o tempo todo? Então, quem somos nós, né? Branco, preto, pardo, amarelo, indígena. Essas são as 5 categorias de pertencimento racial com a qual estamos acostumados a nos identificar em censos, questionários e formulários pelo Brasil afora. Se essas 5 palavras são capazes de resumir as identidades étnico-raciais de cerca de 200 milhões de brasileiros ou brasileiras, é outra questão. O fato é que convivemos com a necessidade de pensar nossa sociedade em termos de relações raciais e, para tanto, certas categorias mostram-se indispensáveis. Então, quem é você na hora que o IBGE chega para fazer a pesquisa? Né? Você se identifica pertencendo a alguma dessas raças, a alguma dessas etnias? Então você diz, eu sou branco. Ah, mas eu não sou bem branco. Aí você vai lá, bom, preto eu também não sou. Pardo, eu confesso para vocês que esse nome tá lá na minha certidão de nascimento. Mas eu olho no espelho e eu não consigo enxergar onde é que existe essa cor parda, né? Amarelo, indígena. Então nós temos muitas questões aí ainda não exploradas dentro do censo e ainda não exploradas muitas vezes dentro de nós mesmos. Então nós precisamos pensar nessa sociedade que nós queremos, nessa sociedade que nós temos e que forma eu posso me identificar com ela, me identificar comigo mesma muitas vezes, tá? Bom, vamos começar pelos indígenas. Nós temos, gente, uma população indígena que vem sofrendo, né? Então, há mais indígenas em São Paulo do que no Pará e no Maranhão. O número de indígenas que moram em áreas urbanas brasileiras está diminuindo, mas crescendo em aldeias e no campo. O percentual de índios que falam uma língua nativa é 6 vezes maior entre os que moram em terras indígenas do que entre os que vivem em cidades. Então, essa população, ela pede socorro,
né? Ela foi sendo diminuída, foi sendo afastada dos seus territórios e hoje ela vem tentando aí a todo custo, com todas as dificuldades, resgatar, né, o seu espaço, resgatar a sua dignidade. Mas ainda tem sido difícil, tá? As conclusões integram o mais detalhado estudo já feito pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sobre os povos indígenas brasileiros, baseado no censo de 2010 e lançado em 2016. Então, esses estudos feitos aí pelo IBGE, nós temos um levantamento a cada 10 anos de como está essa sociedade brasileira, né? Quantos são, né, os homens, quantas são as mulheres, quantas são as crianças, como está o nível de escolaridade. Então, tudo isso, né, é detalhado durante essa pesquisa do censo. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, há cerca de 900 mil índios no Brasil. Quer dizer, existiam 900 mil. A gente vai falar sobre isso já já. E que se divide em 305 etnias e falam ao menos 274 línguas. Gente, veja a riqueza cultural dessa sociedade. E é uma sociedade que foi sendo excluída, né? Foi sendo minimizada, inferiorizada e que hoje está lá gritando para que, né, as pessoas possam ouvir a sua voz, ouvir o seu clamor, o seu sofrimento, tá? Bem, então esses dados fazem do Brasil um dos países com maior diversidade sociocultural do planeta. Então, um país que tem 900 mil índios em 305 etnias diferentes não pode desperdiçar, não pode ignorar, né, essa população inteira e essa diversidade, tá? Bem, então, já que o país Brasil é um país plural, né, temos uma cultura plural, um povo plural, então o que a gente está fazendo aqui, estudando a respeito disso em História e Cultura Afro? Estamos estudando cultura afro-brasileira para quê? Para a gente estudar a história do nosso país, a história do Brasil. É estudar os trabalhadores que construíram e continuam construindo a nossa história. É estudar a ancestralidade dos povos africanos, ou seja, suas origens, seus valores, suas culturas. E eu posso dizer o mesmo a respeito das populações indígenas. É estudarmos sobre essa ancestralidade também dos indígenas, as suas origens, os seus valores, as suas culturas, a sua importância. Os africanos, eles foram sequestrados para serem escravizados, que junto aos indígenas e outros excluídos buscam garantir seus direitos e a superação do racismo e da discriminação e do preconceito. Então, quantas vezes nós vamos precisar, né, ainda falar sobre as ações antirracistas, as ações antidiscriminatórias, antipreconceituosas, né? A gente precisa ainda falar a respeito disso e vamos continuar a precisar falar, né? Com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com os nossos parentes, né? Para a gente evitar a destruição, né, cultural, social desses povos, tá? Bom, cor e raça segundo o IBGE. Na atual classificação do IBGE a respeito do quesito cor ou raça, encontram-se as seguintes categorias: brancos, pardos, pretos e amarelos indígenas. Então, o IBGE verifica a composição brasileira através de um censo realizado a cada 10 anos e a composição por cor ou raça é verificada pela autodeclaração. Então, nós, né, precisamos ficar atentos a isso, porque em todos os documentos, muitas vezes, é solicitada essa informação, né? De que cor você é? Então, eu tenho muita dificuldade de preencher os documentos, porque na maior parte das vezes só tem lá branco, pardo, preto, amarelo ou indígena. Mas eu não consigo me identificar, né? Não posso me identificar totalmente com branco, mas também não posso me identificar totalmente com preto. Mas pardo eu não concordo. E a gente não tem outra opção, né?
Bem, então o que tem de errado nessa classificação e por que essa reclassificação recebe tantas críticas, tá? Observe aí que a gente tem aí na imagem grupos étnicos do Brasil. 47% da população se diz branco, 43% se diz pardo, 7% se diz negro, 1% amarelo e 0,4% aí indígenas. Né? Isso de acordo com o censo de 2010, que já está assim ultrapassado. Né? Então essa classificação ela é objeto de crítica, conforme constatou o ex-presidente do IBGE, Simon, pois grande parte da população brasileira não se identifica ou não gosta dela. O termo preto, usado pelo IBGE, é rejeitado pela maioria da população. E ainda mais rejeitados são os termos pardo e indígena. Já o termo moreno, não adotado pelo IBGE, tem grande aceitabilidade entre os brasileiros. Quando perguntados sobre sua cor de forma espontânea, 32% dos brasileiros dizem ser morenos, 6% morenos claros, e o termo pardo é usado por apenas 7% e o preto por 5%. Então é isso que, né, está, né, errado nessa classificação do IBGE, porque nem todo mundo se identifica, né, com esse termo de pardo, com esse termo de preto. Então muitas pessoas se consideram morenas e aí vão atribuindo várias outras, né, falas, aí, várias outras frases com relação a isso. Bem, então os dados estatísticos aí, na verdade, vão reforçar, né, a característica de desigualdade do nosso país. Por quê? Porque nós temos aí pessoas negras que têm menos anos de estudo do que pessoas brancas. Então o negro estuda menos do que os brancos, tá? Entre os indígenas, a mortalidade infantil é o dobro da média nacional. Isso mesmo. Então morrem 2 vezes mais, né, crianças aí da população indígena do que, né, no restante da população do país. Dos 120 mil alunos indígenas no ensino fundamental, a maioria abandona a escola antes da 5ª série. Então, a gente tem aí uma evasão muito grande da população indígena das escolas. Isso porque, né, por vários motivos, não são bem aceitos, não são acolhidos, não são compreendidos e vão sendo, né, excluídos aos poucos. Entre os adolescentes negros de 14 a 15 anos não alfabetizados, né, o que é 12% maior do que pessoas brancas em mesma situação. Então, olha a quantidade aí de adolescentes que chegam, né, a essa idade sem serem alfabetizadas, muito grande. 15% de crianças brancas entre 10 e 14 anos estão no mercado de trabalho, enquanto 40,5% das crianças negras também já estão no mercado de trabalho. Ou seja, as nossas crianças estão deixando muitas vezes aí de estudar para poder ir trabalhar, né? Pretos têm 62% mais chance de morrer por Covid-19 em São Paulo do que brancos. E isso foi, né, uma pesquisa recente agora do mês de março, que constatou que tem se morrido muito mais, né, pretos do que brancos. Então isso demonstra o quanto é que a nossa sociedade vem gritando desesperadamente. Olha outro exemplo aí. Muitas campanhas são feitas, né, pelo mundo afora, pelos negros, então a vida, né, negra importa. E aí essa indígena, né, com a máscara, mostrando aí a indignação aí dela no funeral, vidas indígenas importam. Por que as pessoas não se importam também com os índios que estão morrendo? E grande parte da população indígena tem morrido não só pela Covid-19, como por outros fatores também que têm influenciado, né, na sua estrutura, né, infraestrutura e também nas questões aí relacionadas à educação, né? Então isso tudo tem acabado com a população indígena. Então observe esses números aqui do
grupo socioambiental.org, que eles, né, já estão fazendo aí esse acompanhamento, essa articulação com os povos indígenas do Brasil, e já contabilizaram aí 31 mil casos confirmados de Covid entre as populações indígenas. Desses aí, nós temos 806 já mortos aí, né, por conta do Covid, e 158 povos afetados. Então, pense que nós falamos a respeito, né, da quantidade que nós temos de etnias diferentes no país e a quantos povos nós já temos aí já afetados, né? Então, é muito grande, a população indígena tem morrido e as pessoas não têm notado. Olha outra situação aí que nós também não temos notado e que, assim como a Covid, tem afetado muito a população indígena. São várias as situações que nós temos no nosso país em que nós percebemos que estão sendo deixadas de lado, estão sendo abandonados, né? Então, essa queimada no Pantanal faz aí com que os índios precisem ser retirados. Então, nesse caso aqui, ó, a FUNAI retirou indígenas da reserva de Mato Grosso. Então, essa publicação foi desta semana, né? 14/9/2020. E também essa semana nós tivemos aí, né, o socorro dado para essa onça que a gente vê, que fugiu, né, conseguiu escapar da morte no meio de um incêndio, né, que está acontecendo vários lá no Pantanal. Ela conseguiu, saiu toda queimada, tadinha, né? Mas ela, né, conseguiu sobreviver. E quantos outros animais estão morrendo? Quantos índios estão lá sozinhos tentando apagar o fogo e salvar as próprias casas, as suas aldeias? E ninguém vê, ninguém toma providência. São esses os cantos de dor que nós temos da população brasileira. Como é então o Brasil? E eu volto aí à pergunta do início da nossa aula, né? Como é esse Brasil? Esse Brasil que é plural e é desigual, né? Esse Brasil que tem essa miscigenação, mas que não trata as pessoas da mesma forma. Nós somos 4,3 milhões de pessoas contaminadas pelo Covid-19 hoje, tá? 3,6 milhões já recuperados, graças a Deus por isso. Mas nós temos mais de 126 mil mortes no Brasil. Nós só estamos perdendo aí, né, na quantidade para os Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, um país rico. Então, observe como é sofrida a população brasileira, né? Então, mais de 10 mil focos de incêndio no Pantanal, né, nesses últimos 4 meses. Ficamos 4 meses aí no nosso país sem um ministro da saúde. Então, olha quanta coisa nós temos para refletir, né? Há poucos dias nós vivemos aí, né, o dia da independência, o 7 de setembro. E o que nós estamos agora, né, saudando? E o que nós estamos aí chorando as lágrimas? Estamos chorando por conta disso, do abandono. Estamos chorando por conta, né, do descaso, tá? Então, olha aí, ó. Mas meu coração chora e sangra pela corrupção que reina entre os seus dirigentes, deputados e senadores que mancham sua imagem pátria amada. Então, nosso Brasil, infelizmente, tem dado show, um show da corrupção, tem dado show de escândalos, tem dado show de descaso com a população carente, né, com os pobres, com os indígenas, certo? Com a educação. E a nossa missão é essa aí, né? A nossa missão é continuar lutando. Vamos lutar. E é preciso lutar para se ter conquistas. Mas antes é preciso ter sonhos para estimular a luta. Quais são os seus sonhos? O que você tem buscado? Qual o seu sonho de sociedade? Pense nisso, porque é isso que vai estimular a sua luta.
vai estimular o seu fazer, certo? Então vamos aí pensar mais a respeito disso. E agora já é a hora da gente finalizar a nossa aula. Agradeço a vocês que ficaram com a gente e na próxima aula tem mais. E aí, você viu quanta coisa? Temos tanta coisa ainda para fazer para o nosso país e a gente precisa de pessoas assim como você, que se preocupa com os outros, que se preocupa com a sociedade, tá certo? Então a gente vai ficando por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, tá esperando o quê, gente? Se inscreve já, ative o sininho das notificações, tá bom? Para você ficar sempre aqui ligado no que a gente está produzindo. Tá bom, tchau, gente!